Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente à nossa atividade de Musicografia Braille dentro do ambiente virtual de aprendizagem o AvaMus, tá? Hoje a gente vai continuar a atividade da aula passada, tá? Da aula 6, que a gente começou a transcrição. Mas antes de iniciar a transcrição, a gente vai apresentar alguns pontos que tinha naquela partitura que a gente começou, tá? Para a gente poder avançar na transcrição. Vamos lá. Nossa aula 7, então a gente vai ver sobre as ligaduras, né? É um conteúdo simples e muito comum em várias canções e em muitas transcrições, tá? Da música tradicional brasileira. Então temos aqui uma série de símbolos da ligadura, tá bom? A gente tem a ligadura simples, a de prolongação, a dupla e a ligadura de frase, tá? Existem outras ligaduras? Existem várias outras ligaduras, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês as mais comuns e mais usuais. Então eu tenho a ligadura simples, que é formada pelos pontos 1 e 4. A gente usa ela quando temos a ligadura entre notas diferentes. Tem uma diferenciação dentro da musicografia Braille, isso é muito importante. E temos a ligadura de prolongação, que é uma célula composta, formada pelos pontos 4, 1 e 4, tá? Que é utilizada quando temos notas iguais. Mesmo que sejam de valores rítmicos diferentes, quando temos ligaduras entre notas iguais, a gente nomeia de ligaduras de prolongação e utilizamos essa célula composta, formada pelos pontos 4, 1 e 4. Temos a ligadura dupla e a ligadura de frase. A ligadura dupla, ela serve para quando a gente tem um conjunto de mais de 4 notas ligadas, frases maiores, tá? Eu coloco a ligadura dupla após a primeira nota e antes da última nota eu coloco a ligadura simples, tá bom? Quando a gente tem frases grandes de 8 notas ligadas, 10 notas ligadas, tá bom? E a ligadura de frase tem o mesmo sentido, a mesma utilização em frases, só que agora os pontos eles são inseridos antes da primeira nota e depois da última. Assim como a ligadura dupla, ela também é formada por célula composta. Então eu tenho, vamos dizer, abrir ligadura de frase, né? Eu tenho os pontos 5, 6 e na segunda célula pontos 1 e 2. E fechando a ligadura de frase, eu tenho os pontos na primeira célula 4 e 5 e na segunda célula pontos 2 e 3. Vejam que visualmente é como se eu estivesse abrindo realmente e fechando, tá? Uma frase musical, que é como acontece na partitura tradicional, partitura em tinta, tá bom? Então, se eu tiver frase, eu tenho duas formas de escrever. Eu posso escrever com a ligadura dupla após a primeira nota e a ligadura simples antes da primeira nota, e posso escrever utilizando a ligadura de frase, que é, no caso, eu coloco a ligadura de abre frase, né? Antes da primeira nota, que é formada pelos pontos 5, 6, 1 e 2, e a ligadura fechando frase após a última nota, que é formada pelos pontos 4 e 5, 2 e 3, tá? Então, uma explicaçãozinha simples. O sinal de ligadura, né, os pontos 1 e 4, é usado para ligaduras que englobem um número máximo de 4 notas, tá? É colocado depois de cada nota, salva a última. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Caso tenhamos ligaduras numa frase de apenas 4 notas, a gente utiliza a ligadura simples entre as notas, que aí eu vou utilizar apenas 3 caracteres, tá bom? Entre 4 notas, eu vou ter uma ligadura entre cada nota, então eu vou ter 3 ligaduras, nesses 3 espaços, tá? Se eu tenho frases acima de 4 notas, e eu utilizo já a ligadura de frase, seja ela utilizando a ligadura dupla, que a gente viu na imagem anterior, ou a ligadura de frase, tá? É aquela regra de sempre tentar condensar para economizar espaço no Braille, tá? Temos outros exemplos de ligadura, né? Que foi isso que eu acabei de falar, tem a parte textual. Quando uma ligadura contém mais de 4 notas, pode ser transcrita em Braille de 2 maneiras. Só repetindo, né? Então eu posso ter as ligaduras simples e posso ter a ligadura de frase, tá bom? A diferença é na forma de utilização. Se eu tenho várias notas, né, eu posso utilizar uma inserida depois da nota, estão entre elas, né? A dupla depois da primeira nota e uma simples antes da última, e a ligadura de frase tanto abre quanto fecha, tá bom? Isso antes das notas, englobando as notas, tá bom? E aqui, avançando no nosso conteúdo, nós temos
sinais de dinâmica, tá bom? São muito comuns e necessários e importantes nas nossas transcrições. Então, por conta de várias questões que eu já falei nas aulas anteriores, da limitação da quantidade de pontos do Braille, da musicografia Braille em si, nós temos um prefixo, tá? Então, lembra que tudo aquilo era texto, quando passou a ser música, tudo virou nota musical, e para dizer que é número, eu preciso de prefixo, tá bom? E aqui, quando eu tenho alguns sinais dentro do contexto musical, para dizer que não é nota musical e é texto, são letras, eu tenho um prefixo que a gente chama de sinal de palavra, que é formado pelos pontos 3, 4 e 5, tá? Então, para representar o F, né, de forte, eu tenho o 3, 4, 5 e o F, que é formado pelos pontos 1, 2 e 4. Para representar o piano, isso vale para todas as dinâmicas, tá? Eu tenho sempre o prefixo 3, 4, 5 e o P. E aí o P são os pontos 1, 2, 3, 4. Mesoforte, então eu tenho o sinal de palavra, 3, 4, 5, o M e o F. Então o M formado pelos pontos 1, 3, 4 e o F formado pelos pontos 1, 2, 4. Tá? Tudo que for sinal de palavra, eu vou sempre usar esse prefixo. Então, recapitulando, a gente temos, hoje, da aula de hoje, apresentamos as ligaduras e as dinâmicas, tá? Ligadura simples, ligadura de prolongação, ligadura dupla e ligadura de frase, tá? E as dinâmicas, o mais importante é o sinal de palavra. Isso vai servir para todo o contexto de palavra dentro da minha partitura, tá bom? Seja ele dinâmica, seja ele alguma informação de andamento, alguma parte textual, ele sempre vai precisar do sinal de palavra antes. Vamos retomar a transcrição que a gente vinha fazendo na aula passada, tá? E só que a gente fez sem os sinais de dinâmica, que eu vou verificar se tem, e sem as ligaduras. Então estava soando um pouquinho diferente, tá? Hoje a gente vai finalizar ela rapidinho, a transcrição, e adicionar os sinais de ligaduras para ver como é que ela soa, tá? E os sinais de dinâmica também. Vamos lá. Eu vou dividir a tela, tá? Para vocês observarem, e vou estar usando fone de ouvido para ter um retorno sonoro. Então, estou com o Musicbraille aberto, que eu vou apresentar na próxima aula direitinho todas as ferramentas dele. E do outro lado eu tenho aqui um arquivo em PDF que tem uma partitura, tá? Que a gente já começou. Fizemos 3 sistemas na aula passada e hoje nós vamos retomar essa transcrição, tá? De onde a gente parou. A gente parou na nota Si, Si semínima, isso, tá? Vamos fazer o seguinte, nós vamos terminar a transcrição completamente e depois vamos adicionar os sinais de ligadura que faltaram da aula passada, que a gente não adicionou. Tá bom? Vamos lá, então vou dar um Enter aqui, a gente parou no Si, vou apertar o F11, tá? Que vai entrar no modo de digitação, que eu vou explicar passo a passo na próxima aula. Vamos lá, primeira nota, tem um Fá semínima. Fá semínima. Tem uma ligadura. Vamos começar adicionando as ligaduras, depois a gente retoma no que a gente já transcreveu. Porque é o conteúdo da aula de hoje, então fica mais fácil da gente memorizando. Olha, temos uma ligadura entre duas notas Fá. Então, ligadura de prolongação. Pontos 4, 1 e 4. Tá? E aí temos Fá semicolcheia, Fá semicolcheia, micolcheia, Fá semicolcheia. Ligador de prolongação. Espaço, né? Temos um Fá mínima. Fá mínima. Tá. Vocês estão sempre aí com o retorno sonoro do software, tá? Espaço. Pausa da colcheia. Pausa da colcheia. Olha, a gente temos um Si semicolcheia da quarta oitava. Então, ele está formando um intervalo de quinta, só que em oitavas diferentes. Então, eu vou ter que assinalar o sinal de oitava. Tá bom? Si semicolcheia. Ré semicolcheia. Ligadura entre duas notas Ré. Então, temos ligadura de prolongação. Depois temos Fá colcheia. Sustenido. Mi semicolcheia, ligadura de prolongação. Vejamos, só lembrando, né? O sustenido vem antes da nota. Então, temos sustenido, Mi. Espaço. Temos o Mi semicolcheia. Fá colcheia.
Ré semicolcheia, semicolcheia, ligadura de prolongação, Ré semicolcheia, Si colcheia, Ré semicolcheia, ligadura de prolongação, né? Tá? Eu vou pôr para tocar só essa linha, para a gente ver como é que tá soando. Ver se está tudo certinho. Vamos lá, vamos continuar a transcrição, tá? Na linha seguinte eu tenho continuação, um Ré, semicolcheia, Ré semicolcheia, Si colcheia, pontuada, né? Acho que já citei o ponto né, de aumento na aula passada, que é o ponto 3, tá? Ligadura de prolongação, Si semínima, espaço, pausa da semínima, pausa da semínima, pausa da colcheia, pausa da colcheia, tá bom? Ré colcheia, Ré semicolcheia, ligadura simples, Ligadura de prolongação e temos Ré semicolcheia. Ré colcheia, Opa, faltou o espaço, né? Ré semicolcheia, ligadura simples, espaço, Ré Isso. semicolcheia, Ré colcheia, Ré Ré semicolcheia, semicolcheia, ligador de prolongação, Mi semicolcheia, Ré colcheia, colcheia, espaço, Dó pontuada, Dó colcheia pontuada. Temos um sustenido Sol da terceira oitava, né? Então a gente tem um intervalo de quarta descendente e oitavas diferentes. Então precisamos assinalar o sinal de oitava, quarta né? oitava, del, quarta oitava, E a regra diz, né? Sustenido, sinal de quarta oitava, oitava, Sol Sol semicolcheia. Por quê? Porque nada separa o sinal de oitava da nota, né? Então o sustenido vem antes, tá bom? Ligador de prolongação, Sol semicolcheia, Sol semicolcheia, Si, colcheia, Ré semicolcheia, ligadura simples, ligador de prolongação, espaço, Ré semicolcheia, Dó colcheia, Si semicolcheia, Si semicolcheia, ligadura de prolongação. ligadura simples, Si semínima, Si semínima. E aqui a gente tem uma barra que a gente já estudou. Barra dupla parcial. bemol, dedo mínimo, pontuada, 1, 2, 6, 1, 3, 3, tá? Deixa eu sair aqui do modo estação. Tá bom? Vai estar aqui inserido, tá? Porque a gente dividiu a tela, mas dá para vocês acompanharem, tá? Observem que o software muitas vezes está falando outras coisas, tá? Vou já explicar por que é. Nesse caso é porque ele interpreta ponto por ponto, célula por célula. Então, quando tem células compostas, ele às vezes não interpreta ele da forma correta, tá? Porque ele interpreta ponto a ponto e não o conjunto dos pontos, tá bom? Temos aqui o último sistema, vamos fazer rapidinho, okay, para a gente poder ouvir o resultado, tá? Tenho barra, bemol, ritornelo de início, tá? Pausa da colcheia, e aqui é sempre interessante colocar o sinal de oitava, depois das barras, Si semicolcheia, Si semicolcheia, Ré semicolcheia, Fá semicolcheia, Mi colcheia, ligadura simples, Si, Ré, Fá, Mi colcheia, ligador de prolongação, espaço, barra de compasso, né? E a gente tem o Mi mínima, Mi mínima, espaço. pausa da colcheia, Como o software está falando, eu vou falar só o necessário, tá? Temos o Fá semicolcheia, Fá semicolcheia, Mi semicolcheia, Ré semicolcheia, Si semicolcheia, Ré colcheia, ligadura simples, espaço, Ré semicolcheia, Si semicolcheia, ligadura, Si semina, bemol, tercina,
Então temos no compasso a pausa da colcheia, o Fá, Mi, Ré, Si, todos semicolcheia, Ré, colcheia. Ligador de prolongação, Ré, Si, 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 todos semicolcheia, ligador de prolongação, Si semínimo. Tivemos a ligadura, né? Perdão, a ligadura não. Si semínima, fim de ritornello. O ritornello, fim de ritornello, tá? E depois nós temos uma pausa, né? No último compasso. Depois da barra, temos a pausa. Pausa da semicolcheia. Del, pausa da mínima. Com a pausa mínima. E a barra dupla parcial novamente. 1, 2, 6, 1, 3, 3, tá bom? Esse trecho que a gente já iniciou, já foi todo com as ligaduras, então a gente consegue ouvir a partir daqui. Vamos lá retomar. E agora a gente pode inserir os sinais de ligadura, onde a gente não escreveu na última aula, tá? Professor, e como seria esse descer sem repetição, né? Após o último compasso, e aí temos que ver, no caso ele está um compasso anterior, antes do ritornello, eu vou inserir o sinal de palavra, descer, escrever sem repetição, tá? Com o sinal de palavra. Sinal de palavra antes e escrevo o texto, descer. Vamos lá. No início da partitura, para a gente inserir os sinais de ligadura, tá bom? Para a música soar. Quinta, oitava, Ré, semicolcheia, Si, semicolcheia, Lá, semicolcheia, Si, semicolcheia. Primeira ligadura simples. Si pontuada. Adicionando ligadura, primeiro compasso. Nota Si, então novamente, terceiro compasso, e aqui é mais um trabalho de edição, né? Como a gente deixou para inserir depois, a gente tem que inserir e revisar, ouvir compasso a compasso para a gente conferir se está tudo ok, tá? Eu sempre costumo fazer assim em transcrições mais complexas, de violino, tá? Que aí a gente... são muitos sinais de arcos, sinais de dedilhado, então assim, algumas coisas, alguns elementos eu deixo para inserir depois, né? Eu vou logo conferindo as notas, as alterações dos compassos, tá? Vamos ouvir como ficou, mesmo faltando ainda alguns sinais de ligadura, como já estava soando, né? A gente tem a repetição, né? Pronto. Vejamos que em um compasso aqui faltou uma notinha, que ele soou bem estranho, tá? Por isso a importância da revisão e de se ouvir o que você escreveu. Lembrando que, pelo que eu pude observar aqui, foi por questão do dedilhado, como eu falei, né? Quando a gente aperta 6 teclas no Windows, ele encara que é um erro. Então, ele não costuma adicionar as 6 teclas uma vez. A gente tem notas musicais que são assim, tá? São as 6 teclas ao mesmo tempo, no caso do Fá semicolcheia, tá bom?
Essa é a etapa, as ligaduras são simples de serem inseridas, casos de sinais de palavras, os casos das dinâmicas poderiam ser inseridos facilmente aqui numa partitura dessa, tá bom? Hoje a gente fica por aqui, na próxima aula eu vou apresentar a fundo a questão do software, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Abraço!